Olá, estamos aqui mais uma vez para estudar a Bíblia e hoje veremos o capítulo 22 do livro de Números. Que pontos então podemos tirar como destaque para a nossa leitura de hoje? O primeiro deles é que ao ver que os israelitas haviam derrotado os reis dos amorreus, Seom e Og, Balaque, que era rei dos moabitas, a nação ali vizinha, ele ficou com muito medo e disse aos seus amigos, os midianitas, que eles precisavam fazer alguma coisa, senão todos eles seriam destruídos. Eles estavam muito angustiados e falaram: vamos contratar alguém para amaldiçoar esse povo, porque só assim nós conseguiremos vencê-los. E eles foram contratar os serviços de Balaão, um profeta de grande fama, porque inclusive eles foram distantes buscar esse profeta. A nação de Moabe fica próxima a Israel e Balaão ficava perto do rio Eufrates, lá em cima na Mesopotâmia. E enviaram mensageiros para buscar Balaão então. Ele desejava que Balaão então amaldiçoasse Israel, porque havia ouvido que tudo que ele amaldiçoava era amaldiçoado, tudo que ele abençoava era abençoado. E o segundo ponto, vemos que Balaão, ele era um profeta de Deus, e ele resolveu consultar ao Senhor para saber se ele deveria atender o chamado. Balaão começou bem, só que Deus disse que não, que ele não deveria ir com os mensageiros, porque Israel era um povo abençoado, que ele não poderia amaldiçoá-lo. E Balaão deu uma resposta muito interessante aos mensageiros. Ele disse que Deus não deixava ir com eles. É uma resposta meio sem convicção. Deus não deixa eu ir com vocês. Foi tanto sem convicção que ao os mensageiros retornarem para Balaque, Balaque falou: não é possível. Acho que esses mensageiros foram fracos demais. Vou mandar outros mais honrados. E novamente chegaram a Balaão. E Balaão respondeu para eles que não poderia transgredir o mandado do Senhor. Só que mesmo assim Balaão falou: não, espere um pouco aqui que eu vou novamente consultar o Senhor. Mas ele não sabia que Deus não queria que ele fosse? Por que essa insistência? É porque realmente Balaão queria ir. Se sentiu motivado ali pelas recompensas que foram prometidas. Ele decidiu consultar o Senhor para ver se o Senhor tinha mudado de ideia. E no terceiro ponto da leitura desse capítulo, vemos que Balaão ele resolveu ir ali com os mensageiros. E Deus se irou com isso e enviou o seu anjo para se opor a Balaão, para ser seu adversário no caminho. E aí, pelo fato de Balaão não ter visto o anjo, a gente pode supor que ele perdeu o seu discernimento espiritual que ele tinha em contato com o Senhor, sendo cegado ali pelas coisas terrenas, pelas honras terrenas que lhe haviam sido oferecidas. E também a jumenta, tentando ajudá-lo, se desviou do anjo uma vez, duas, três vezes, e Balaão por 3 vezes espancou a jumenta de forma irracional. E aí a gente pode ver também que Balaão se colocou em diálogo com a jumenta, que pela autorização de Deus começou a falar com ele. Imagina um bicho falando com você e você ainda retrucando com ele. É o cúmulo da irracionalidade, acusando inclusive a jumenta de ter zombado dele. Então Balaão só percebeu que havia algo errado quando Deus então abriu seus olhos para ver realmente o que estava acontecendo. Que na verdade a jumenta tinha sido o seu salvador, salvado a sua vida. Então Balaão então reconhece
e resolve se submeter à vontade de Deus. E aí, gostou? Vamos acompanhar essa história de Balaão amanhã no próximo capítulo. Compartilhe para que outras pessoas também estudem a Bíblia conosco.